Olá, vamos falar hoje sobre, queridos concurseiros, vamos falar hoje sobre um assunto que até na escola não está sendo muito trabalhado, que é o binômio de Newton. Eu sei que está no edital de alguns concursos, vem aparecendo aí algumas partes, assim, tipo, de trabalhar com distribuição binomial, com probabilidade binomial, e aí aparece um binômio de Newton. Então, hoje eu vou dar uma ideia para vocês do que é o binômio de Newton. Vamos colocar aqui, compartilhar a nossa tela, o nosso quadro branco para começar essa brincadeira. A ideia, pessoal, óbvio, é mostrar para vocês uma noção assim do que é o binômio de Newton, tá? E do que vocês precisam conhecer do binômio de Newton. Uma coisa eu já vou partir aqui certo para falar com vocês de que o pré-requisito, ou melhor, os pré-requisitos para saber binômio de Newton é saber a fórmula da combinação simples, ok? E também, claro, óbvio, turma, saber um pouco sobre padrões dentro da matemática. Por que é importante saber a fórmula da combinação simples? Porque a gente usa essa fórmula direto nos problemas de binômio de Newton. Mas vamos começar bem de boa com o título da nossa aula de hoje, o que vem a ser o binômio de Newton. Newton, vocês já devem ter ouvido falar, o cara que era um crânio da matemática, da física, da astrologia, da astronomia, da gastronomia, o cara era fantástico. Bom, o que eu vou focar aqui, na verdade, é no termo binômio. O que vem a ser binômio? Esse bi aqui significa 2. Tá, beleza, professor. E o restante, o nômio, significa nomes, ou na matemática a gente chama de termos. Então, são dois termos. Binômio de Newton, pessoal, nada mais é do que a potência, isso aqui pela definição, tá, galera? Potência de dois termos. Só que essa potência desses dois termos, ela é apresentada de uma outra forma, ok? Não é simplesmente pegar dois termos, duas expressões e elevar ao quadrado, ao cubo, não. Ela é apresentada dessa forma aqui. Por exemplo, eu tenho a mais b elevado a 1. Então, eu estou elevando essa soma ou essa subtração, pode ser subtração também, elevado ao expoente 1. Quanto é que é a mais b elevado a 1? É a mais b. Então, aqui a gente também tem que ter uma noção de potenciação, ok? Lembra que na potenciação, vou pegar aqui em cima aqui, eu vou pegar um caso qualquer aqui de 4 elevado ao cubo. É o produto de fatores iguais, né? Então, são 3 fatores iguais a 4. 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64, tá? Bom, então, isso aqui é um binômio de Newton. Ó, dois termos elevado a um. Professor, tem que ser A e B necessariamente? Não. Tu tem que ter dois caras somando ou subtraindo. Pode ter mais de dois caras dentro do parênteses, professor? Pode. E aí, como é que faz, professor? Enlouquece? Não, não enlouquece. Tu vai transformar aqueles dois em três. O que normalmente tem aparecido, o que normalmente apareceu de binômio de Newton, né, falando sobre desenvolvimento da expressão, tá? Isso aí, pessoal, nós estamos falando de provas de 2018, 2017, tá? O que normalmente a gente viu aí nos últimos concursos, quem cobrou o binômio de Newton, na verdade, não era bem binômio de Newton, era fórmula de combinação, tá? Mas o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou abrir algumas potências com essa expressão A mais B. Então, a gente sabe que A mais B é igual a A mais B, que também pode ser escrita como 1 vezes A mais 1 vezes B, tá? Professor, mas por que você botou esse 1 aqui na frente? Tem uma explicação, tá? Lembra que todo número que está multiplicando, tá, uma variável, uma incógnita, seja o que for, sempre é chamado de coeficiente, tá? Então, o coeficiente do A é 1, o coeficiente do B também é 1. Vamos abrir agora para A mais B elevado na 2. Ah, um detalhe interessante. O expoente do binômio aqui, pessoal, sempre tem que ser um número natural, tá? Ou seja, de 0 para cima. Então, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre tem que ser um número natural. Como é que fica A mais B, tudo isso elevado ao quadrado?
Bom, aqui normalmente a gente já lembra lá do tempo do colégio, tá? A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Ou, colocando a galera os coeficientes, né? 1 vezes A mais 2 vezes AB mais opa, ao quadrado aqui, né? Mais 1 vez B ao quadrado, certo? Calma, não vou muito longe com isso não, tá, pessoal? Eu vou abrir um pouquinho mais, tá? Só para mostrar para vocês algumas características para a gente poder entender como é que se constrói, como é que se desenvolve um binômio de Newton. Então, olha só, quando eu faço A mais B ao cubo, na verdade, pessoal, eu estou fazendo A mais B vezes A mais B ao quadrado. Estou usando aqui uma propriedade de potenciação, né? Então, aqui o expoente do A mais B aqui é 1, né? Produto de potências de mesma base, conserva a base sobre os expoentes. Por que que eu faço isso? Porque aqui eu sei quanto vai dar, que é esse cara aqui de cima, o A mais B está aqui, então eu vou fazer distributiva. No final de tudo, pessoal, vai ficar assim, ó, A ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado B, mais 3 vezes AB ao quadrado, mais B ao cubo. Ok? Senhor, quem são os coeficientes aqui? Bom, o do A a gente já sabe que é 1. Do A ao cubo, né? É 1. Do A ao quadrado B é 3. Do AB ao quadrado é 3. Do B ao cubo é 1. O que que acontece, pessoal? Às vezes a gente olha isso aqui e pensa, meu Deus do céu, como é que o senhor chegou nisso? Tá, aqui eu vou dizer para vocês acreditarem que nas propriedades de distributiva e das propriedades de potenciação. Quando eu faço o quadrado de A mais B, essa expressão aqui, na verdade eu estou fazendo A mais B vezes A mais B. E aí eu estou fazendo o chuveirinho, como a gente costuma falar. Estou fazendo A vezes A mais B, estou fazendo todos contra todos. Ok? Deixa eu botar um pouquinho para baixo aqui a tela. Vamos fazer um A mais B na quarta. Então, olha só. A mais B, tudo elevado à quarta potência. Isso aqui é a mesma coisa que A mais B vezes o cubo de A mais B. Lembra que aqui o expoente é 1. Ora, galera, veja o seguinte. Eu já tenho o valor dessa expressão que está aqui em cima. Então, agora eu tenho que fazer A mais B vezes tudo isso. Ah, senhor, vai dar um trabalhão. É, vai dar um trabalhão. Tá? Mas, a partir desse trabalhão que eu estou mostrando para vocês, a gente vai identificar algumas características, tá? Que dão o tom do binômio de Newton. Então, como é que fica aqui no final? Vai ficar 1 vez A na quarta, mais 4 vezes A ao cubo B, mais 6 vezes A ao quadrado B ao quadrado. Vou apagar aqui porque ficou muito apertadinho. A ao quadrado B ao quadrado, mais 4 vezes AB ao cubo, mais 1 vezes B na quarta. E vou parar aqui, tá? Bom, vejam o seguinte. A matemática, pessoal, ela é feita de padrões. Então, o que está acontecendo com o desenvolvimento de cada uma das potências? Então, eu vou pegar a canetinha vermelha, uma roxa aqui para a gente marcar. Ó, eu tenho assim, ó, 1A mais 1B. Depois eu tenho 1A ao quadrado mais 2AB mais 1B ao quadrado. Depois, 1A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais 1B ao cubo. E por fim, eu tenho toda essa galera aqui, tá? Bom, Sônia, o que que a gente pode afirmar, tá? Quando aparecer, por exemplo, A mais B, tudo elevado à oitava potência. Como é que eu vou saber o desenvolvimento? Como é que eu vou construir isso? Bom, vejam o seguinte, observem os expoentes do A e do B, tá? Olha só, aqui quando é A mais B, pessoal, a gente não vê muita coisa mudando, mas quando é A mais B tudo ao quadrado, notem que o expoente do A primeiro é 2, depois é 1 e depois ele some, ou seja, é 0. O expoente do B, olha só, aqui não tem, então é 0, depois vai para 1 e depois vai para 2. Olha aqui no A mais B, tudo ao cubo. O expoente do A começa no 3, depois vai para o 2, depois vai para o 1 e depois vai para o 0. Então, te liga que o expoente do A, que é o primeiro termo, ele vai decrescendo de 1 em 1.
O expoente do B aqui não tem, então é 0. Aí depois vai para 1, depois vai para 2, depois vai para 3. Ô, Sora, então, peraí, só um pouquinho. Então, a gente está observando o seguinte, que o expoente do primeiro termo do binômio, para cada uma daquelas parcelas ali, ele vai diminuindo de 1 em 1, até chegar no 0, até o expoente 0. E o expoente do segundo termo do binômio, ele vai subindo de 1 em 1, a partir do 0. Tá, Sora? Aí já nos dá uma boa ideia do como é que a gente já pode organizar. Sora, como é que eu descubro os coeficientes de cada um dos termos? Bom, aí, pessoal, aqui entra a parte da combinação. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou trocar a cor da caneta, novamente, vou botar um pouquinho para baixo, e vou utilizar, pessoal, esse último exemplo aqui, tá? Para a gente determinar os coeficientes. Então, assim, vejam o seguinte, tá? Cada coeficiente, cada coeficiente é uma combinação simples. Então, galerinha, é óbvio que eu vou mostrar para vocês também como é que se apresenta a fórmula da combinação simples aqui, né, da externa do número binomial, mas vamos devagarinho. Então, esse 1 aqui, pessoal, é a combinação de 4, 0 a 0. Esse 4 aqui, combinação de 4, 1 a 1. Esse 6, combinação de 4, 2 a 2. Esse 4, combinação de 4, 3 a 3. E esse 1, combinação de 4, 4 a 4. Sor, quem é esse 4 aqui, que é a primeira parte da combinação? Esse 4 aqui, pessoal, é o valor do expoente. Esse 4 que está aqui na frente da combinação, tá, o primeiro carinha aqui, é o expoente, tá? E aí vocês percebam que o segundo elemento da fórmula da combinação começa no 0 e vai até o 4, certo? Sônia, então quer dizer que tem 5 termos aqui? Sim, tem 5 termos. Tá, Sônia, legal. Esses carinhas aqui, a gente vai calcular e quando a gente chegar num valor numérico, eles serão os coeficientes dos termos. Isso aí, serão os coeficientes dos termos, tá? Bom, o que mais que a gente pode falar? Bom, a gente já viu que os expoentes do primeiro termo decrescem de 1 em 1, de 1 em 1, a partir do 4. Então, olha só, eu estou aqui nesse exemplo. Então, o expoente do A, que é o primeiro termo, ó, ele começa no 4, depois vai para o 3, depois vai para o 2, depois vai para o 1, depois vai para o 0. Sempre vai terminar no 0, tá? Então, tá. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. A na 4, vezes A na 3, vezes A na 2, vezes A na 1, vezes A na 0. Show de bola. O que eu posso observar também? Que os expoentes do segundo termo crescem, crescem de 1 em 1 também, a partir do 0. O meu a partir ali de cima ficou bem junto, né? Pessoal, por favor, isso aqui é a partir não é escrito tudo junto, tá, pessoal? É escrito separado. Então, olha só, vou lá para o exemplo de novo. Ó, aqui não tem B, então o B está elevado a 0. Não quer dizer que o B é 0, tá, pessoal? Cuidado. O B está elevado a 0. Depois o B vai virar 1, depois o expoente do B é 1, depois é 2, depois é 3, é 4. Então, ó, então aqui vai ficar B na 0, depois vai ficar B na 1, depois vai ficar B na 2, depois vai ficar B na 3 e depois vai ficar B na 4. E aí, feito isso, pessoal, basta a gente, nesse caso aqui, como é soma, né? A gente somar todo mundo. Sone quando for menos, calma. A gente já vai chegar lá quando for menos.
tá? Com essas informações, pessoal, a gente pode determinar o desenvolvimento do binômio de Newton qualquer, de qualquer binômio de Newton, ok? Então, eu vou escrever assim, ó, de forma geral, nós temos assim, ó, a mais b elevado a n igual. Então, olha só, o meu expoente é n. Quem vão ser os coeficientes? Bom, o primeiro coeficiente vai ser a combinação de n, 0 a 0. O segundo coeficiente vai ser a combinação de n, 1 a 1. O terceiro coeficiente, eu estou falando só dos coeficientes, tá, pessoal? Combinação de n, 2 a 2. E assim por diante, tá? Em algum momento vai ter uma combinação de n, p a p, tá? Que ele está lá, sei lá, numa posição qualquer. Tá? E o último coeficiente vai ser combinação de n a n, certo? Bom, o que vai acontecer com os expoentes do primeiro termo? O primeiro a, pessoal, vai ser elevado a n. O segundo vai ser elevado a n menos 1. O terceiro a n menos 2. Aqui é a multiplicação. E aqui, professor, como é que fica no NPAP? Vai ficar a elevado a n menos p. E aqui vai ficar a elevado a zero. Então, o expoente do a, pessoal, nada mais é do que a diferença entre os termos da combinação. Ó, n menos zero, n menos 1, n menos 1, n menos 2, n menos 2, n menos p, até chegar a n menos n, que é igual a zero. E o b, professor? O b é o segundo termo. Lembra que o segundo termo, como eu escrevi ali antes, ele cresce de 1 em 1 a partir do zero. Então, b na 0, depois b na 1, depois b na 2, depois b na p, que aqui é o caso, e aqui b na n. E aí tu vai somar toda essa galera aqui. Aí, vai somar toda essa galera aqui. Claro que aqui, né, pessoal, tem uma galerinha aqui, esse termo aqui, né, ele está no meio do desenvolvimento. O que eu estou mostrando para vocês aqui é uma fórmula geral, tá? Então, é assim que tu vai desenvolver. Vamos pegar um exemplo clássico aqui, ou melhor, um exemplo claro, para vocês verem aqui como é que a gente pode fazer. Suponha que tu tem isso aqui, ó, 2x menos 1 elevado a 5, tá? Eu quero desenvolver esse cara, tá? 2x menos 1 elevado a 5. Quem é o primeiro termo? 2x. Quem é o segundo? Menos 1, tá? Então, eu vou primeiro abrir os coeficientes. Então, o primeiro coeficiente é combinação 5, 0 a 0. Depois, combinação 5, 1 a 1. 1 aí ficou estranho. Combinação 5, 1 a 1. Depois, combinação 5, 2 a 2. Depois, combinação, abrir um espacinho aqui. Depois, combinação 5, 3 a 3. Depois, combinação 5, 4 a 4. Depois, por último, combinação 5, 5 a 5. Tá? Eu não vou calcular ainda, tá, pessoal? Vou só utilizar o que a gente está falando aqui. Os coeficientes são esses aqui, tá? O primeiro termo é 2x. Então, eu vou multiplicar 2x, e esse 2x tem que estar elevado a quanto? Tem que estar elevado a 5. Lembra que do primeiro termo decresce, e do segundo cresce. Então, aqui vai ficar 2x na 5, aqui vai ficar 2x na 4, aqui vai ficar 2x ao cubo, aqui vai ficar 2x ao quadrado, aqui vai ficar só 2x, e aqui vai ficar 2x elevado a zero. Lembra que todo número elevado a zero sempre vai ser igual a 1, tá? E o segundo termo, que é menos 1, vai começar a crescer de 0 até o 5. Então, aqui eu vou ficar com menos 1 na 0, depois menos 1 na 1, depois menos 1 ao quadrado, depois menos 1 ao cubo. Aqui ficou bem apertado, né, galerinha? Depois aqui, menos 1 na quarta e, finalmente, menos 1 na 5. Tá? Resumo da ópera, vamos lá. Combinação de 5, 0 a 0 é 1. 2x elevado a 5 é 32x elevado a 5.
Menos 1 elevado a zero é 1. Mais, aqui, combinação 5, 1 a 1 é 5. 2x elevado a 4 é 16x na 4. Eu estou fazendo, lembra-se, né? É o primeiro termo. Se o primeiro termo tem um coeficiente já, leva ele também junto. Menos 1 na 1, menos 1. Mais, combinação de 5, 2 a 2 é 10. 10 vezes 2x ao cubo, 8x ao cubo. Vezes menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Mais, 5, 3 a 3 também é 10. Vezes 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Menos 1 ao cubo, menos 1. Mais, combinação 5, 4 a 4 é 5. 2x na 1 é 2x, vezes menos 1 na 4, que é 1. E mais, combinação 5, 5 a 5 é 1. 2x elevado a zero também é 1. E menos 1 na 5 é menos 1. Como é que fica tudo isso, então? Aqui vai ficar 32x na 5. Aqui vai ficar mais, menos, na verdade, né, pessoal? Por quê? Porque esse menos com mais vou multiplicar. Então, menos 80x na 4. De onde é que saiu esse 80, Sora? 5 vezes 16. Depois tem 10 vezes 8 vezes 1. Então, mais 80x ao cubo. Depois nós temos aqui 10 vezes 4 vezes menos 1, menos 40x ao quadrado. Depois, 5 vezes 2x vezes 1, mais 10x. E para fechar, menos 1. Então, o desenvolvimento de 2x menos 1, tudo isso elevado a 5, dá isso aqui, pessoal. Bassor, trabalhoso. Galerinha, aqui eu vou dizer para vocês que a primeira impressão normalmente é essa, de que dá muito trabalho. Mas, se tu sabe como é que funciona a regra dos coeficientes e sabe como é que funciona a regra dos expoentes de cada termo, então é uma questão só de te permitir um tempo para praticar, ok? Os coeficientes são combinações. E aí, os expoentes do primeiro termo decrescem, do segundo termo crescem. E aí, tu só tem que te ligar quem é o primeiro e quem é o segundo termo, tá? E aí, feito isso, soma tudo no final, ok? Bom, essa é a ideia inicial, pessoal, do binômio de Newton. Agora, a gente vai partir para algumas peculiaridades do binômio de Newton. Existem, na verdade, eu vou dizer existem, na verdade, existem. Rapaz do céu. Existem duas coisas que vocês têm que se ligar em binômio de Newton, tá? A parte de desenvolvimento aqui, eu vou dar bem a real para vocês. Dificilmente pode aparecer em uma prova, tá? Em uma prova de concurso público. Normalmente, tá? O que se cobra de binômio de Newton é a soma dos coeficientes depois que se abre o binômio de Newton, ou então eles perguntam do termo, de algum termo específico. Seja termo geral, termo independente, tá? Ó, termo geral, estou em PA e PG, né, velho? Seja um termo específico ou um termo independente. O que é termo independente, professor? O termo independente do binômio de Newton é aquele termo que não depende de qualquer variável. Aqui, pessoal, no último exemplo, que eu tenho 2x menos 1, tudo elevado a 5, o meu termo independente é o menos 1, que é o único cara que não tem variável grudada nele. Então, o termo independente é aquele que não tem variável. Senhor, como é que eu vou saber a característica do termo independente? Se o expoente das variáveis for igual a zero. Lembra que todo número elevado a zero sempre vai dar 1. Isso é propriedade de potenciação. Claro, desde que esse número não seja zero. No caso aqui, pessoal, quando a gente fala em binômio de Newton, a gente está falando de variável. Então, já se considera uma ideia de que nenhuma variável vai ser igual a zero. Tá? Vamos falar um pouquinho desse termo geral aí que eu tanto estou falando para vocês. Então, vamos abrir de novo aqui, pessoal, tá? O binômio de Newton aqui na sua forma mais pura. Então, eu tenho assim, ó, A mais B elevado a N, tá? Igual. De novo, pessoal, esse A e esse B representam unicamente um primeiro termo e um segundo termo. O primeiro termo pode ser negativo, o segundo pode ser negativo, pode ser fração, pode ser um número irracional, pode ser. Aqui dentro do parênteses pode acontecer de tudo, tá? A única coisa que vocês têm que se ligar é que o expoente aqui ele tem que ser natural. Por quê, professor? Porque pensa, os coeficientes são resultados de combinações simples. Gente,
eu só vou ter combinações simples, tá? De coisas, de lugares, se forem números naturais, tá? Então não pode ser negativo, não pode ser fracionário. Vamos abrir de novo aqui esse cara aqui. Então eu tenho assim, o primeiro termo é a combinação de n0 a 0 vezes a elevado a n vezes b na zero, mais o segundo elemento é a combinação de n 1 a 1 vezes, deixa eu só melhorar esse aqui, combinação de n 1 a 1 vezes a elevado a n menos 1 vezes b na 1, mais o terceiro elemento é a combinação de n2 a 2 vezes a elevado a n menos 2 vezes b na 2, mais pontinho, 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 mais. Aí lembra que eu falei de um NPAP? Então, combinação de NPAP que multiplica A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Mais pontinho, pontinho, pontinho. Aí a gente pode já ir para o último, né? Combinação de N a N, A elevado a zero vezes B na N. Tá? Esse cara aqui, pessoal, é um termo qualquer. Eu falei de termo geral, mas não estava errado, tá, pessoal? É porque a gente normalmente associa termo geral a PA e PG. Mas aqui no binômio de Newton também a gente tem um termo geral, tá? Que é esse termo aleatório, esse termo que está lá no meio do binômio de Newton, certo? E é aí que muitas vezes as provas, os enunciados, eles se debruçam. Qual é o oitavo termo do desenvolvimento do binômio Chan? Pô, aí o que normalmente acontece? Ah, vou ter que abrir todo o binômio. Não tem necessidade de abrir todo o binômio, tá? Até porque a gente pode ver que existe um padrão aqui, tá? Que a gente já falou. Esse padrão, ele diz que o expoente do primeiro termo, ó, está decrescendo de 1 em 1. Então, o primeiro expoente é n, depois n menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar a zero. O expoente do segundo termo, que é o B, ele cresce de 1 em 1. Então, B na 0, B na 1, B na 2, B na 3, B na P, B na N, tá? Lembrando que N sempre vai ser o maior expoente, tanto do primeiro termo quanto do segundo termo, tá? Vou trocar a cor da caneta. E aí vou dizer o seguinte, esse aqui é o que nós chamamos de primeiro termo, é o T1. Esse aqui é o segundo termo, T2. Esse aqui é o terceiro termo, T3, e assim por diante. Só, como é que eu vou saber qual é esse termo aqui, termo geral? Bom, aí, pessoal, é padrão. E aí, aqui, claro, eu vou forçar a barra para todos nós. Vejam que aqui é combinação N0 a 0, primeiro termo. Combinação N1 a 1, segundo termo. Combinação N2 a 2, terceiro termo. Notem que o número do termo aqui, pessoal, ele é sempre um a mais do que esse segundo número da combinação. Ó, 1, 0, 2, 1, 3, 2. Bom, então tá. Se esse número aqui é um a mais que esse, então aqui só pode ser termo P mais 1. Ok? Sobre o último termo. O último termo vai ser N mais 1. Então, o número de termos de um binômio de Newton é sempre uma unidade a mais que o valor do expoente. Se o expoente é N, N mais 1. Ó, vamos para o exemplo anterior ali, ó, que eu peguei 2x menos 1 na 5. Quantos termos tem o desenvolvimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já escreve aí também. O número de termos de um binômio de Newton é sempre uma unidade a mais do que o valor do expoente. E esse cara aqui é o que nós chamamos de termo geral. Então, esse é o nosso termo geral. Termo geral. É o TP mais 1, que é igual à combinação de NPAP vezes o primeiro termo elevado a N menos P, vezes o segundo termo elevado a P. Ok? E com esse cara aqui a gente consegue resolver muitas questões de concurso. Volto a dizer, dificilmente, pessoal, vai ser cobrado qual é o desenvolvimento do binômio. Pode acontecer? Pode.
mas é que fica muito simples quando a gente já conhece o padrão. E aí eu falo muito simples, não no sentido de, tem que botar questão difícil. Não, não é isso. É que é um concurso público, pensa. Se for um concurso público, se for um vestibular, se for qualquer prova de seleção, pô, vai ter muita procura. E é óbvio que eles vão querer complicar. Então, assim, para o desenvolvimento fica muito simples fazer uma questão, ok? Claro, a menos que a banca opte por fazer questões equilibradas, fáceis, médias, difíceis, tá? Mas isso aí é de banca para banca. Agora, eu coloco minhas fichas, ou grande parte delas, no termo geral, tá? Bom, eu vou só parar de compartilhar aqui um pouquinho, só para conversar com vocês um detalhe. Turma, vejam o seguinte, quando a gente desenvolve, a gente abre um binômio de Newton, a gente acaba tendo que fazer várias continhas, certo? Ali nas contas de combinação, pessoal, pessoal, na verdade, fazendo as contas mais rápidas, assim, vamos dizer, ok? Porque até para a gente poder, como é que eu vou dizer para vocês, agilizar aqui a nossa ideia, a nossa aula, tá? Mas o que que acontece? Quando eu calculei lá a combinação de 5, 2 a 2, eu usei a fórmula da combinação. 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês verem aqui o que eu estou fazendo. Aí, legal. Tá? Eu fiz essa fórmula de combinação aqui. Combinação 5, 2 a 2, parará, parará. E aí eu fiz, ó. 5 vezes 4 sobre 2 fatorial igual a 10. Lembrando que isso aqui, pessoal, a gente tem que estar meio já, vamos dizer assim, a gente já tem que ter não é certeza, mas a gente tem que estar um pouco mais safo, né? Como se fala, do cálculo dessa combinação. Algumas bancas apresentam, em vez de apresentar essa expressão aqui, elas apresentam essa expressão aqui, ó. Ok? Em vez de botar a combinação 5, 2 a 2, elas colocam essa expressão aqui. Então, eu coloco o 5 e o 2, 5 em cima e 2 embaixo, e isso aqui entre parênteses. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de número binomial, tá? Então, quando vocês enxergarem uma expressão assim, ó, vou dar um exemplo qualquer, tá? Esse número aqui, o que que é esse número? Esse número é a combinação de 7, 4 a 4. É a mesma coisa que combinação, tá? Muitas vezes a gente deixa, eu vou dizer a gente porque eu me coloco junto com vocês. Lembra que nós estamos juntos nessa. Normalmente, quando a gente deixa de fazer uma questão, não é porque a gente não sabe exclusivamente, é porque a gente não lembra de alguma anotação. E aí, como eu falei no início aqui do nosso vídeo, né? Binômio de Newton é um assunto que voltou assim, tipo, talvez pela probabilidade binomial do pessoal cobrar, mas não era um assunto que era muito cobrado até então e não tinha um grau de dificuldade como a gente vê em outros tópicos da matemática do raciocínio lógico, tá? Mas tá aqui. Tá? Cuidado, que isso aqui não é uma fração, não é 5 sobre 2, nem 7 sobre 4, porque não tem a barra. É 5, 2 a 2, 7, 4 a 4. É da mesma forma como a gente lê aqui. Combinação 7, 4 a 4. Combinação 5, 2 a 2. Ok? Bom, voltando a falar ali da expansão, né, como a gente fala do desenvolvimento do binômio de Newton. Tem muita continha, né? Tem potenciação, tem multiplicação, tem soma. Então aqui, pessoal, mais do que nunca tem que ter uma base forte, né, da matemática das operações básicas, tá? Além, claro, da fórmula aqui da combinação, certo? Bom, eu tenho uns exemplos para mostrar para vocês aqui, uns exercícios que eu separei, ok? Para a gente ter uma ideia. Numa próxima oportunidade, pessoal, e aí eu acredito que já vai ser no próximo vídeo sobre binômio de Newton, eu vou mostrar para vocês algumas questões de concurso. Você sabe que eu sou o cara do passo a passo, né? Tanto é que aqui eu vou fazendo bem pausadamente, algumas coisas eu acabo me passando, assim, a galera, às vezes, daqui a pouco a galera também são tipo, não entendi, né? Tendo a dúvida, pessoal, por favor, vocês têm aí na descrição do vídeo, o acesso ao grupo ao WhatsApp, meu direct no Instagram. Então, Sono, lá no vídeo de binômio de Newton, parte 1, o senhor explicou isso, isso, isso. Por que que deu aquele valor? Respondo super numa boa, tá?
Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que eu separei aqui para a gente praticar essas formas. A fórmula que eu vou praticar aqui é do termo geral. Gente, não vou colocar aqui para desenvolver o binômio de Newton, porque a gente sabe como é que funciona, tá? Vamos só arrumar aqui a nossa tela, fechou. Então, vamos fazer assim. Exemplo 1, tá? Ou vamos chamar de exercício 1, né? Exercício 1, tá? No binômio de Newton, isso aqui me lembra muito, pessoal, as aula analógica, né? Eu digo analógica, aula presencial, né? Que era muito legal, né? No binômio de Newton também era muito legal, né? No binômio de Newton, aí eu vou abrir aqui, eu vou usar A mais B de novo, tá, pessoal? A mais B elevado a 6, vírgula. Qual é o quarto termo? Qual é o quarto termo? Tá? Botei aqui o quarto termo aqui, só para a gente contextualizar. Senhor, eu posso abrir todo o binômio e aí depois pegar o quarto termo? Pode. O que que rola? Tu tem que tomar cuidado que daqui a pouco tu pode te perder na expansão, no desenvolvimento do teu binômio de Newton, tá? Muitos de vocês sabem que às vezes no passo a passo aqui fica mais devagar. Por quê? Porque aí é uma outra jogada, galera. Meu interesse aqui é que vocês entendam o que está acontecendo, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula do termo geral. O que que diz a fórmula do termo geral? Ela diz assim, ó, o TP mais 1 é igual à combinação de NPAP vezes o primeiro termo elevado a N menos P vezes o segundo termo elevado a P. Essa aqui é a fórmula do termo geral, ok? Eu quero o quarto termo. Então vamos lá. Troquei a cor da caneta e vamos para o quarto termo. Eu quero o quarto termo, então eu quero ter 4. Vejam aqui, pessoal. Aí aqui tem que tomar muito cuidado. Se o teu P mais 1 é 4, se o teu P mais 1 é 4, então significa que o teu P tem que ser igual a 3. Lembra, a ordem do termo é sempre uma unidade a mais do que o segundo termo da combinação. Ó, aqui é P mais 1. Se aqui é 4, então eu vou combinar 6, 3 a 3. Então, ó, o meu P tem que ser 3. Ok? O meu N quem é, professor? É o expoente que está lá no binômio. Vezes o primeiro termo é A, que tu vai fazer N menos P, ou no caso aqui 6 menos 3, vezes o segundo termo, que é B, elevado a P, igual a 3. Cuidado, pessoal, tá? Quando eu estou calculando o quarto termo, não é que o P é igual a 4. Não, o P mais 1 é igual a 4. Ok? Lembra do slide anterior, né? Do quadro branco anterior. Tá? E aí, o que que eu vou fazer? Bom, agora eu vou calcular toda essa galera aqui. Combinação 6, 3 a 3, 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial, vezes A ao cubo, vezes B ao cubo. Isso aqui, pessoal, a gente pode fazer à parte, tá? Sem problema nenhum. Só que aqui, galerinha, eu posso fazer a conta aqui, 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 fatorial, vezes A ao cubo, vezes B ao cubo. 3 fatorial é igual a 6, então eu vou ficar aqui, o quarto termo desse binômio é igual a 20. A ao cubo, B ao cubo. Simples, direto, objetivo, tá? Pode abrir o binômio, sem problema nenhum. Só toma cuidado que isso pode levar tempo para a prova, tá? E aí eu estou sendo bem específico aqui, tá? Se cobrarem binômio de Newton, 90% de chance de ser referente ao termo geral, tá? Mas calma que ainda tem mais exercícios que eu quero mostrar para vocês. Vamos botar para baixo o nosso quadro branco aqui, e aí, opa, um pouquinho mais para baixo, e eu vou pegar aqui, ó, exercício 2. Vamos para o segundo exercício. O legal, pessoal, depois é vocês assistirem novamente esse vídeo aqui e tentarem fazer sozinhos os exercícios e depois deixar o vídeo rolar, ok? Outra coisa, pessoal, tá?
Vocês vão buscar exercícios na internet, vão fazer alguma outra atividade? Façam, tá? Mas, por favor, façam com esse material do lado, com as fórmulas do lado, com as informações do lado, tá? Evitem de fazer as coisas de peito aberto, assim, é a primeira vez que eu fiz, primeira vez que eu tô vendo, vou fazer. Não, não faz isso. Por quê? Porque daqui a pouco tu pode errar e te desmotivar, certo? Então, faz ali, vai pegando a fórmula, vai pegando as relações com confiança, ok? Com paciência, lembra, né? Paciência, resistência e com persistência. Exercício 2, eu vou perguntar para você o seguinte: qual é o sétimo termo de 2x menos 1? Eu peguei 2x menos 1, não, né? 2x menos 2 menos 1. 2x menos 1 elevado a 10. Tá? Sétimo termo de 2x menos 1 elevado a 10. Quer abrir o binômio? Pode abrir, sem problema nenhum. Quer usar a fórmula do termo geral? Usa. Eu vou fazer assim, pessoal. Vou pegar a fórmula do termo geral e vou lembrar. Então, TP mais 1 é igual à combinação de NP a P vezes o primeiro termo elevado a N menos P vezes o segundo termo elevado a P. Vocês percebam o seguinte, né? Que eu usei de novo aqui o A e o B. Por quê? Porque no início da nossa aula, eu nomeio o A como primeiro termo e o B como segundo termo. Então, assim, não tem que ser sempre A e B. O que tu tem que te ligar é que o A vai ser sempre o primeiro termo e o B o segundo termo na fórmula que a gente especificou aqui. Professor, procurei um outro livro com outro professor que ele usou X e Y. Pode ser? Pode. O importante é que vocês definam quem é o A, quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. Tá? Para quê? Para que tu saiba quem é que vai ter os expoentes decrescendo e para quem vai ter o expoente crescendo. Certo? Bom, aqui nesse caso, pessoal, o meu A é 2x e o meu B é menos 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, o sétimo termo é o T7, vai ser a combinação de 10, 6 a 6. Lembra que aqui é P e ele é sempre uma unidade menor que a ordem do termo, vezes o primeiro cara elevado a 10 menos 6, vezes o segundo cara elevado a 6. Pronto, aqui o que vai talvez me dar mais trabalho é a fórmula da combinação na parte de simplificação ali e na parte da potência, ok? Mas isso tudo é muito relativo, galerinha. Por quê? Porque depende do expoente do binômio e depende também qual é a ordem do termo que ele quer que tu procure. Então aqui vai ficar assim, ó. 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 fatorial vezes 2x elevado 10 menos 6 é 4 vezes menos 1 na 6 é 1. Aí aqui, pessoal, 10 fatorial, eu vou abrir assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 4 fatorial, 4, 3, 2, 1. Senhor, por que o senhor não repete o 6 fatorial? Porque o 10 fatorial tinha um 6 fatorial aqui, que com o 6 de baixo eu simplifiquei. Aí aqui é as manhas da parte da análise combinatória, que a gente já viu em alguma das nossas lives, ok? E que daqui a pouco eu vou retomar sem problema nenhum. Vezes 2x elevado a 2x na quarta, então 2 na 4 é 16, x na 4, x na 4, vezes 1. Aqui, pessoal, eu vou cortar o 8 com o 4 e com o 2, o 9 eu vou cortar com 3, 10 vezes 3, 30, vezes 7, 210, então vai ficar 210, vezes 16, vezes x na 4. Então, 210 vezes 16, aqui dá 0, 6, 12, aqui dá 0, dá 1 e dá 2. 0, 6, 3, 3. Está aqui o sétimo termo, pessoal. 3.360 x na quarta. Só para ver aqui, ó, 6, 6 vezes 12, 0, 1 e 2. Tá, tudo certinho. Ok? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou propor um exercício 3. Vou dar uma pausa no vídeo aqui e eu quero ver o que vocês conseguiram fazer aí, certo? Mas vamos botar o quadro para baixo aqui e eu vou botar o exercício 3. O que eu quero no exercício 3?
Exercício 3, tá? Já até separei. Olha só. Determine o termo independente determine o termo independente do binômio 3x mais 2 elevado a 12. Ok? Então, vou deixar aqui, pessoal. E aí eu vou dar um pause no vídeo para que vocês possam... tentem fazer sozinhos aqui. Lembrando, termo independente é aquele cara que não depende de ninguém. Ok? E o pause em 3, 2, 1. E aí, meus queridos, dada a pausa, claro que para mim aqui uma pausa específica, né? Para vocês aí foi outra pausa. E aí, conseguiram chegar? Olha, ficou ali em cima, meu Deus do céu. Conseguiram chegar então ao termo independente aqui do binômio? Tá? Ô, senhor, e aí? Posso considerar o último termo sempre do binômio como sendo o termo independente? Nem sempre. Lembra que eu falei para ti que o primeiro e o segundo termos eles podem ser quaisquer termos, tá? Então, não precisa necessariamente ter um 3x no primeiro termo e só 2 no segundo. Poderia ter um 2y aqui, entendeu? Pode acontecer, tá? Então, não façam essa associação de que o termo independente sempre vai ser o último termo, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou utilizar de novo a fórmula do termo geral. Por quê? Aqui eu vou forçar a barra para que vocês usem também. Então, combinação de n p a p vezes o primeiro termo elevado a n menos p vezes o segundo elevado a p. Por que eu estou forçando a barra para isso aqui? Porque daqui a pouco pode acontecer de não ser desse jeito o binômio de Newton. E aí vem a história das questões de concurso, que eu vou dar continuidade no próximo vídeo, né? O binômio de Newton, parte 2. Então, veja o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Aqui. Então, eu não sei quem é o termo independente, tá? Então, eu vou deixar P mais 1. Então, eu vou botar assim. Combinação de 12 PAP vezes o primeiro termo elevado a 12 menos P vezes o segundo termo, que é o 2, elevado a P. Tá. O que eu vou fazer, galera? Vejam o seguinte. Tudo que for variável, que for letra, eu vou associar o expoente zero. Por quê? Porque para eu fazer desaparecer a variável, para eu fazer desaparecer a letra, o expoente tem que ser zero. Que vai ficar igual a 1, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui é número, combinação 12 PAP vai dar um número. Vezes. Aqui, o 3 elevado a 12 menos P também é número. X elevado a 12 menos P vai ser letra. E o 2 elevado a P vai ser número. Então, o que tem de letra aqui? Vou pegar a canetinha verde e vou mostrar para vocês. A única coisa que tem de letra aqui é esse cara aqui. Esse cara aqui ele tem que sumir, tá? E como é que ele some? Ele só vai sumir se ele for elevado a zero, tá? Só que para que ele seja elevado a zero, o P tem que valer quanto? O P tem que valer 12. Por quê? Porque o 12 menos P tem que ser zero. Para 12 menos P ser zero, o P tem que ser 12. Então, a partir daqui, pessoal, eu descubro qual é a posição que está o termo independente. E dessa maneira, eu consigo calcular o valor do termo independente. Então, termo independente é só número. Então, aqui vai ficar a combinação 12 a 12, vezes 3 elevado a 12 menos 12, vezes 2 elevado a 12. Combinação 12 a 12 é 1. 3 elevado a zero também é 1, porque zero, porque ficou 12 menos 12. E agora eu vou calcular 2 elevado a 12, ok? Que vai dar a mesma coisa que 4.096. Então, o termo geral, pessoal, desse binômio de Newton aqui é igual a 4.096, certo? Então, sempre que vocês calcularem o valor, né, que for pedido
o valor do termo geral, sempre, pessoal, abram o termo geral ali, o que é número do que é variável, respeitando o expoente, tá? E considerem o expoente da variável, depois de arrumar tudo, igual a zero. Aí tu vai saber o valor do P, tu vai saber o valor da posição do termo geral, do termo independente. Nesse caso aqui, o termo independente é o último termo, né? É o 13º termo, tá? Bom, galerinha, essa foi uma ideia, a primeira parte de binômio de Newton, tá? Eu gostaria agora de abordar para vocês um tópico do binômio de Newton que também eu já vi aparecer em concursos públicos, que é o que a gente chama de soma dos coeficientes. Vou trocar a cor da caneta aqui. Não, tá bom, pode deixar. Soma dos coeficientes. Soma dos coeficientes. Ok? Como assim, professor, soma dos coeficientes? Lembra do a mais b elevado ao cubo? A mais b, tudo elevado ao cubo? Isso aqui é a mesma coisa que a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Eu quero a soma dos coeficientes. Lembra que os coeficientes são aqueles números que estão na frente dos termos, né? Então, a soma dos coeficientes vai ser 1 mais 3 mais 3 mais 1, ok? E isso aqui, pessoal, vai ser igual a 8. Ah, professor, então, peraí, então, para somar os coeficientes, eu vou ter que abrir os binômios, eu vou ter que desenvolver, eu vou ter que expandir os binômios? Não precisa expandir os binômios. Por quê? Porque quando eu escrevo só 1, 3, 3, 1, é como se o A e o B fossem iguais a 1. Imagina que eu estou substituindo o A e o B por 1. Então, 1 ao cubo, 1. 3 vezes 1 ao quadrado vezes 1, 3. 3 vezes 1 vezes 1 ao quadrado, 3. 1 ao cubo, 1. Então, pessoal, quando eu substituo o A e o B por 1, eu descubro a soma dos coeficientes. 1 mais 1 é 2. 2 ao cubo é igual a 8. Legal, né? E aí, professor, sempre vai ser assim? Ah, sempre vai ser assim. Basta substituir os coeficientes por 1, tá? E respeitar a potência. Olha só esse exemplo. Soma dos coeficientes de... Eu vou pegar assim, ó. 5x mais 3y elevado, sei lá, a 6. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou substituir o x e o y por 1. Ou simplesmente eu vou somar os coeficientes e elevar a 6. Isso aqui é a mesma coisa que 8 elevado a 6, tá? Que, por sua vez, é igual a 4.096, tá? Simples, pessoal, simples. Basta tu somar os coeficientes ou subtrair os coeficientes, depende, porque eu posso ter um 5x menos 3y igual a 6. E aí a soma dos coeficientes vai ser 5 menos 3 elevado a 6. Ok? Que é a mesma coisa que 2 dá 6, que por sua vez igual a 64. Bem simples, pessoal, da gente fazer a soma dos coeficientes. Basta substituir por 1 todas as letras. Mas não precisa abrir todo o binômio de Newton, pessoal. Tu já pode substituir direto ali no parênteses. Resolve a expressão que tem dentro do parênteses e eleva ao expoente que está o binômio. Certo? Bom, galerinha, agora eu vou parando por aqui, certo? E aí, numa próxima oportunidade, que vai ser o próximo vídeo agora, binômio de Newton parte 2, eu vou mostrar para vocês questões de concursos que envolveram binômio de Newton, essencialmente binômio de Newton, e não análise combinatória, não a parte de combinação simples. Certo, galera? Obrigado pela paciência de vocês, meus queridos. Continuem estudando, ó, e vamos juntos. E agora eu vou para minha aula. Para minha aula não, né? Eu vou para minha água.